Água, rainha das ondas, sereia do mar. Água, seu canto é bonito quando tem luar. Oh, Iemanjá, rainha das ondas, sereia do mar. Rainha das ondas, sereia do mar. Como é bonito o canto de Iemanjá, faz até o pescador chorar. Quem escuta a mãe d'água cantar, vai com ela pro fundo do mar. Vai com ela pro fundo do mar. Mãe d'água, rainha das ondas, sereia do mar. Mãe d'água, seu canto é bonito quando tem luar. Iemanjá, rainha das ondas, sereia do mar. Rainha das ondas, sereia do mar. Como é bonito o canto de Iemanjá. Durante a pandemia, assim, foi uma grande oportunidade, né, guardadas todos os desconfortos, todas os perigos, né, as ameaças, os medos e também todo o respeito à dor daqueles que passaram por situações muito graves, né? Mas durante a pandemia, esse recolhimento, né, a partir do isolamento social, o fato de eu ter esse instrumento de conversa comigo mesmo, de conversa com a intuição, com a natureza viva, através da arte, depois em que isso ficou claro para mim, através da minha escolha como linguagem, então seja a pintura, essas imagens que são a relação com a natureza viva, com a floresta, com toda a encantaria, né, da cultura religiosa brasileira, que passou a ser o tema do meu trabalho, ligado à floresta, ao mar, ao vento, e principalmente a tudo que isso se liga. Durante a pandemia, eu tive muito tempo para trabalhar na produção das pinturas. Então essa sensação de isolamento, ela foi bastante amenizada para mim, porque eu estava sempre em contato, né? Em contato com essa natureza, que a gente começa a conversar, começa a falar sobre ela, e o vento, né? Eu fico até todo arrepiado, porque o vento vem falar junto, né? Já dá vontade de ficar calado. Então eu tenho esse privilégio, né, de poder estar num lugar como esse. Então, uma vez por semana pelo menos, de estar aqui no sítio e de estar todos os dias me ligando a essa memória que é viva e mantendo ela acesa dentro de mim, através da produção das imagens, a relação com a pintura, com o desenho, através das aulas, de estar podendo vivenciar isso junto com os meus alunos, através do ensino online, me senti muito engajado, me senti muito responsável por ser alguém que tem essa ligação com o que é vivo e que pretende estar em conexão com todas as chamas de cada uma das pessoas que está tentando despertar isso em si. Então, mesmo através do ensino online, usar essa relação com a arte e esse mergulho no si mesmo como possibilidade de encontro, de diálogo. Então, prestando atenção no processo de cada aluno, tendo prazer em ver o que cada um está fazendo e ao mesmo tempo fazendo junto com eles, usando as ferramentas de comunicação como ferramentas de acender essas chamas e de mantê-las acesas e de mostrar como elas estão brilhando, como a minha está brilhando e querendo saber como está brilhando a do outro, né? E assim juntos essa sensação de pertencimento, de presença, né? De que as coisas estão em transformação, mas
isso não é um fim, jamais vai ser um fim, né? Então, durante a pandemia, assim, eu fiquei muito tomado por esse desejo de contribuir de alguma forma, né? Então, graças a Deus, eu tive essa, essa, essa preparação anterior, de ter tido um processo muito significativo através da arte, de poder ter esse ofício, que é o ofício do professor, e de poder, juntando essas duas coisas, né, tá de alguma forma me sentindo útil, né, trabalhando por essa transformação, né, mantendo vivas cada um de nós as nossas chamas. Então ficou muito forte para mim durante a pandemia essa transformação, porque em primeiro lugar eu não sabia que era possível através, né, do meio eletrônico da gente compartilhar saber e da gente compartilhar fé e da gente compartilhar essa relação com a origem. Achava que seria frio, então não só como forma de compartilhar os processos pessoais, mas principalmente também de acompanhar os processos de outros artistas, eu achava que algumas coisas não transpassavam. E eu duvidava disso. E a pandemia veio mostrar, né, o distanciamento social veio mostrar que sim, é possível compartilhar, que sim, é possível através de meio eletrônico, através de vídeo, ao vivo, atividades síncronas e até mesmo assíncronas, é possível estar junto, ressoar, né? Somar esforços em direção à transformação, em direção ao fortalecimento do que a gente, do que nos fortalece, né? Quer dizer, é possível sim. Então eu vi que se expandiu muito essas possibilidades. Então vi muita gente muito boa ocupando, né, de uma forma muito positiva os meios de comunicação eletrônica, que antes eu mesmo tinha muito preconceito em relação à forma como esse espaço era ocupado e me afastava dele, como uma maneira de esse não é um lugar para pessoas que estão fazendo coisas sérias. Isso era um preconceito que eu tive que desfazer, né? E depois eu percebi e vi que dentro desse universo tem muita gente muito interessante e tem muita mensagem que é possível atravessar essas fronteiras, né? Romper as fronteiras e chegar no coração de cada um e a partir disso ressoar. Então, em relação com os alunos, a sala de aula se expandiu para pessoas de vários lugares, não somente dentro da sala de aula, e a minha relação com os alunos passou a estar também em outros lugares, acompanhando eles nas postagens deles, dos seus processos criativos, nas suas redes sociais, né? Então, às vezes, tem uma notícia de uma produção artística de um aluno que não chega para mim através da sala de aula e que eu vou viver junto com ele num ambiente muito mais amplo, né? E assim a gente ficou muito mais permeável a essa comunicação. Então, esse é um legado que eu acho que isso não tem, graças a Deus, né? A gente expandiu muito as possibilidades de comunicação e a gente também criou mecanismos não só de se comunicar, de compartilhar saber, de encontrar o que é o fundamental no saber para poder ser mais direto na comunicação. A gente encontrou esses mecanismos, assim como a gente ampliou as possibilidades de comunicação. Então, tenho muita esperança de que isso floresça, né? Floresça muitos processos criativos, isso permita muitos processos de cura e isso se multiplique, né? Então, acho que fica como uma grande mensagem para esse momento. Cada um cuide, né, dessa semente única que tenha a paciência de permitir que o seu processo possa se manifestar através da cultura, através da arte, através do saber, através das tradições, de todas as possibilidades que o humano criou
para que a gente possa existir como linguagem, linguagem como afeto, como maneira de se tocar, como maneira de cuidado, né? Cuidar de si, cuidar do outro, cuidar do alimento, cuidar da forma como a gente se coloca no mundo, cuidar do que conta, do que fala, porque tudo multiplica, cuidar da natureza, né? Cuidar de si, da natureza, é uma coisa só, cuidar dos hábitos. Então o cuidado ficou assim muito evidente como atitude fundamental a ser desenvolvida, porque o cuidado está ligado com a criação. Porque a gente cuida? Porque a nossa realidade, a nossa possibilidade, ela está em criação, ela está em potência de vir a ser. Isso que a gente vive ainda não é o nosso potencial, né? Então a gente cuida de si mesmo, a gente cuida para que a gente possa vir a ser. Então a gente cuida da criança para que ela possa crescer, a gente cuida do nosso potencial criativo para que ele possa se manifestar, a gente cuida do lugar onde a gente mora para que a gente possa ter beleza, saúde, graça, tá? Cuidado, afeto, linguagem, amor, tá? A pandemia veio trazer para a gente a atenção ao fundamental. Ninguém vive sozinho, ninguém vive sem afeto, a gente é ser coletivo, a gente é ser integrado, nossas dimensões vão muito além do que a gente imagina, e na arte do encontro e do cuidado, a gente começa aos poucos a encontrar essas possibilidades. Era isso que eu conseguia desenhar de onda. Eu estava lá com uns 19 anos, mais velho que vocês um pouquinho, talvez, que alguns. Estava já, porque eu já tinha feito aquele monte de desenhos, e eu, não tem perspectiva, não tem qualidade de degradê, sei lá, mas era o que eu conseguia fazer. E ainda por cima achava que não estava parecido com a onda. E o Urian chegava para mim, não, mas você tem que procurar a sua onda. Minha onda, a onda está lá no mar, né? A onda não é minha. E aí, eu, naquela angústia de querer desenhar como as coisas são, eu peguei um papel manteiga e coloquei em cima de uma foto e tentei copiar. Aí achei que ficou ruim, porque não tinha vida. Aí botei um plástico em cima, um adesivo, contact, né? Para poder ver se ficava brilhando. Aí não gostei, você vê que está toda amassada, amassei tudo. Mas está tudo guardado. Entre cada um desses trabalhos são séries, tá? Eu estou mostrando os momentos que eu acho que são significativos para vocês entenderem o processo. E aí, de tanto procurar desenhar onda, desenhar onda, desenhar onda, foi cansando também de desenhar sempre do mesmo jeito, e eu fui procurando desenhar outros ângulos. Esse está até rasgado, de tão velho. Olha. Isso aqui, ó, acho que esse aqui é 88. Está com reflexo. Então, como você, para não ficar tão cansativo para a cabeça, outros ângulos, né? Então, esse aqui é tentando fazer de dentro. E aí, de tanto desenhar, tanto desenhar, tanto desenhar, eu fiz esse trabalho aqui, ó. Cabeça para baixo. Não, tá certo. Só o número de cabeça para baixo. Então, esse foi um trabalho que eu fiz com bico de pena e que eu consegui ficar uns 40 minutos fazendo esse trabalho e eu achei isso uma grande conquista, porque eu era muito impaciente, fazia tudo muito rápido. E aí tinha muitas possibilidades de forma de onda e eu achei que eu estava evoluindo. Comecei nossa, estou melhorando. Só que o que aconteceu? Logo depois desse trabalho, olha só o que eu fiz. Eu fiquei tão cansado mentalmente que eu peguei os lápis de cor e saí detonando no papel. Então, se olhar aqui de perto, você vê que o papel está todo amassado. E eu quebrei várias vezes as pontas dos lápis. E aí, quando eu fiz esse trabalho, eu descobri, veio na minha cabeça, nossa, apesar disso aqui não ter nada a ver com onda, o que eu sinto enquanto eu faço é muito parecido com onda, porque me vem a ideia de força, de explosão, de movimento, de pulsão, e a minha cabeça ampliou
o que eu podia perceber do que seria tentar desenhar água, onda, movimento. Não mais só onda. Mas enquanto eu faço, o que eu faço é tão importante quanto o que eu penso. Né? Isso foi um grande passo para mim. Foi tão importante que, a partir dali, eu não me preocupei com mais nada e eu comecei a brincar. Tá? Não tinha preocupação de ficar parecido, de ficar bonito, e comecei a experimentar os materiais, diferentes materiais. No caso aqui, foi uma das primeiras experiências minhas com aquarela. Tá? Então, é totalmente aleatório, totalmente gratuito, não tem nenhuma ordenação, né? Só que, como tudo isso foram séries, de cada um desses eu fazia 10, 20, 30, 40, brincando, vendo o que ia acontecer. De tanto fazer isso, em seguida, com o tempo, aquelas forminhas que eram aleatórias, elas começaram a se acalmar e a se ordenar e a tomar direções e a me lembrar um pouco mais dos ritmos que a água tinha, né? De ondulações. E enquanto esse processo ia se dando, na verdade, a minha mão estava se educando, a minha respiração, o tempo de trabalho foi se acalmando, e eu fui ganhando um pouco mais de concentração e prestando mais atenção no que estava acontecendo, sem considerar que fosse tão aleatório. E aí, prestando atenção naquelas formas, eu comecei a tentar encontrar naquelas pinceladas algumas coisas que talvez pudessem começar a se agrupar, a tomar forma. Não sei se está dando para acompanhar aí essa lógica. E fui tentando tirar daquelas coisas aleatórias, novamente, onde poderia estar a onda e que coisas poderiam se formar com aquele tipo de traçado. E dali, eu comecei a tentar desenhar. Vocês conseguem ver aqui um corpo feminino? Sim. Tá? Sim. Sim. Aqui é o torso, aqui é o bumbum, aqui é a coxa, né? Então, o jeito de traçar que veio daquela explosão, daquele desenho de lápis de cor, mais a fluidez que eu fui aprendendo com a consistência da água, com a organicidade dos movimentos com o pincel molhado de água e com a repetição dos trabalhos, eles foram fazendo parte do meu repertório e depois eu fui tentando usar isso para tentar desenhar o que a minha cabeça foi ampliando do que podia ser água. E a água foi ampliando para fecundidade, feminino, espiritualidade, várias coisas começaram, nossa, a água é muito mais do que o que eu posso pensar. Né? Então, fui tentando relacionar o movimento da onda com o corpo feminino. E a água é que estava me ensinando a desenhar, né? Porque era o movimento que gerava a forma, e não a cabeça tendo uma ideia e tentando impor ao papel. Ao contrário, ela veio de um movimento todo inverso. Primeiro fiz só bagunça, a bagunça foi se ordenando, a ordenação foi se agrupando, os agrupamentos dando sentido e o sentido dando forma. Né? E assim eu fui brincando, tá? Muita coisa velha, rasgada, amassada, mas eu guardei tudo. Né? Então, criei umas histórias também, que era um encontro de um rapaz com uma moça, a partir da um era água, outro era terra, e fui pensando essas coisas e brincando. Né? Então agora eu vou dar um pulo bem grande. Deixa eu ver se é isso mesmo. Eu mostrei isso aqui. Tá. E dali, de vez em quando, sempre eu tentava voltar a tentar desenhar uma onda como era aquela do início. Esse aqui está sem data. Esse aqui é de 90, 2 anos depois. Tá? Então, tentando de vez em quando experimentar como eu podia misturar as duas coisas, o jeito de pintar com a ideia na cabeça. E ali eu fui tentando, né? Tentando dar forma. E assim, né? Eu fui tentando. E deixando a água se espalhar e me mostrar o que era possível e ao mesmo tempo misturando essa coisa da própria propriedade do material, às vezes representando o que é mesmo o mar, a água, a onda, e às vezes ampliando mesmo para outras possibilidades, como foram aquelas que eu falei, fecundidade,
coisas invisíveis, né? O que está por trás disso tudo. Então, às vezes, até para fazer uma ilustração ou coisas desse tipo, eu fui aos pouquinhos aprimorando e conseguindo, né, até representar coisas mais ou menos parecidas como elas são. Foi um dos primeiros que eu tentei fazer dessa forma. E aí, hoje, por exemplo, então, algumas ilustrações, algumas pinturas mais atuais, de observação, de exercício de observação, esse aqui na prainha, não sei se vocês reconhecem, algumas ilustrações que eu faço a partir do que eu aprendi com a água e com o mar, né, e com esse processo, depois eu vou destacar algumas coisas. Então, esses são, assim, para dizer que o processo ele aponta para várias direções, né? Então tem a possibilidade expressiva, mas você também ganha habilidade e você acaba conseguindo representar, né? Então, assim, algumas brincadeiras de onde foram parar aquelas ondas no sentido mais figurativo, né? Sempre permitindo ao material que também se expresse, não só a minha cabeça, né? Mas a natureza do material, o quanto ele é aguado, no caso, aquarela, assim, que alguns exemplos. Se estiver cansativo, vocês me falam, tá? Que aí eu ainda tenho um bocado de coisa para mostrar. Vamos ver se eu pulo uns, vai ser um pouco mais rápido. Mas daquela coisa, então esse é um caminho, o caminho da representação, e tem um outro caminho, que é o caminho também do conhecimento de si mesmo e do seu potencial de identidade, né? Como presença nesse planeta, como alguma coisa que você tem, talvez, né? Talvez não seja tão único, mas talvez seja autêntico, original, realmente próprio. E dali, então, por exemplo, deixa eu ver se esse aqui vai dar para ver. Esse é pequenininho, esse é um lápis de cor. Acho que esse é melhor eu botar. Deixa eu ver se aqui vai ficar melhor. Deixa eu mostrar assim mesmo. Tá vendo? Então, daquela mesma ideia que o movimento das pinceladas gerava aleatoriamente, eu, com o olhar, fui apreendendo e tentando copiar com o lápis de cor, né? Então, o acaso e a consciência vão se misturando. O acaso acontece naturalmente no primeiro momento de expansão e depois você olha, compreende, se inspira no seu próprio trabalho, dialoga com ele e recria, né? Com um pouco mais de consciência. E aí foram criando tramas, essas tramas elas vêm se aprofundando até hoje, né? Eu vou dar aqui agora um salto bem grande, né? Tipo, essa é bem atual, construindo de uma forma um pouco mais misturando, né? O que é figurativo com o que é abstrato, o que é simbólico com o que é natural. Vou pegar aqui. Então esses ainda nessa ideia do tema água, né? São só que mais atuais. E essa água se expandiu para várias possibilidades. Então desenho sempre também muita sereia, sabe? Essas coisas assim. Tem mais sereia. Não sei se está dando para ver bem. E essas tramas, eu de vez em quando paro para destacar uma parte de uma coisa que aconteceu, assim, talvez aleatoriamente, olhar mais de perto, o que eu posso fazer com ela. E aquela água também me serviu, né, a partir das tramas, como instrumento para estudar a floresta, os entrelaçados, as vegetações, sempre muito aguado, mas a partir passeando por outros universos. Então, depois dentro dessa temática de povos originários, a partir daquelas tramas, eu comecei a estudar bastante também, sabe? Entrar, entrelaçar o que está dentro, o que une, né? Porque esses enlaces, esses espaços entre que a luz ou o movimento da água transpassa, me ajuda muito a entender como as coisas são integradas, uma dentro da outra, sem separação. E eu gosto disso na pintura. Então, são as coisas que eu estou estudando. Alguns desses são atuais, né? Sim, agora eu não preciso, acho que tinha para falar de principal era isso.
Então, a transparência, o que está dentro, não dá, o que está dentro, o que está fora, o que está entre, o que é a forma, o que não é a forma, tudo tem igual importância. E, às vezes, sempre destaca muito caminho. Então, eu posso, às vezes, pegar um pedacinho, tá vendo esse pedaço aqui, ó? Então, isso aconteceu, isso me chamou a atenção. Aí, de repente, peraí, deixa eu olhar isso mais de perto. Aí eu pego e faço enorme, grandão, só aquele pedaço, tá vendo? E aí, com alguma liberdade, mas busco dentro do trabalho o que pode ser continuado. Então, uma palavra que o Uriel me passou como fundamental dentro do trabalho é a continuidade. Então, essa ideia de que uma obra não é uma peça isolada. Uma obra é um caminho que a cada vez a gente revisita, aprofunda e tenta se aproximar, porque dificilmente a gente consegue realizar tudo aquilo que a gente tem o potencial de expressar. Então a gente repete, busca, cerca, mergulha, tá? Então estou falando para vocês que a nossa disciplina pretende fazer esse exercício da gente aprender a buscar e fazer esses movimentos que têm uma continuidade, revisitam, mergulham, mas que de uma certa maneira constroem a nossa identidade, tá bom? Assim, de uma maneira resumida, mesmo tendo demorado tanto tempo, essa brincadeira que no caso me representa. Deixa eu ver se eu preciso mostrar mais algum, né? E assim, só para ilustrar assim a quantidade, né? Eu estou aqui, por exemplo, mergulhado. Só nessa quarentena eu devo ter feito, sei lá, uns mais de 70, 100 trabalhos. Esse, por exemplo, esse aqui deve ter 60 por 40, mais ou menos, de tamanho. Aqui, esse aqui também é bem grande. Um detalhe da sereia, do, do navegante, né? Que no caso sou eu, ou não.